Esse é um momento assim um pouco difícil, né? O início da tarde, depois do almoço, a vontade de cochilar, de dormir. Nós temos em Viçosa e em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, a Fraternidade Pequena Via. Temos até aqui conosco a Natália Thaís, que eu gostaria que ficasse de pé, para que todos possam ver você. Também o Samuel. A Natália Thaís faz parte da nossa comunidade, da nossa Fraternidade Pequena Via. Está estudando também o Samuel, que é da paróquia Santa Rita de Cássia, de Viçosa, onde eu sou vigário paroquial. Eu estava brincando com eles que eles podem testemunhar para vocês que eu realmente sou padre. Então eles atuam, trabalham na comunidade, na paróquia, onde eu desenvolvo o meu ministério, e estão na Espanha estudando e vieram participar conosco do Hosana. E tanto em Viçosa como em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, a reunião, o momento de oração, de formação da nossa fraternidade acontece aos sábados no período da tarde, porque as pessoas trabalham de manhã, então depois do trabalho vão para a comunidade. São universitários, são jovens, professores também, famílias, uma grande parte, jovens, rapazes e moças. E é sempre difícil esse horário. Eu celebro a missa com eles às 2h30, 14h30. Quando acontece a celebração da Eucaristia, é às 14h30. E na nossa capela, muito aconchegante, uma capela pequena, a gente se encontra ali para rezar a Santa Missa, e vejo muita gente cochilando. E aí costumo dizer assim: podem ficar tranquilos, porque se eu estivesse no lugar de vocês, eu também estaria cochilando. Não tem como celebrar e cochilar, não tem como presidir a Eucaristia e cochilar. Mas vamos ficar atentos, apesar do horário, porque o que nós vamos refletir agora, é algo muito importante para a nossa conversão, para a transformação da nossa vida. São Paulo nos exorta que nós não podemos buscar apenas o leite, o alimento fácil, alimento de crianças, porque já crescemos e devemos também buscar um alimento sólido, próprio de adultos, de pessoas que não são mais crianças. E eu diria que esta palavra, esse momento agora, é um momento de alimento sólido. Por isso, escutando a mensagem que vai ser proclamada aqui, na simplicidade de minha vida, na simplicidade de minhas palavras, mas escutando a mensagem de Deus, que vocês possam logo ir rezando no coração, pedindo ao Senhor a graça da conversão. Nós nunca estamos totalmente prontos. O ser humano é um projeto inacabado. Nós somos projeto de vida. Nós nunca estamos totalmente prontos. E nunca estaremos. Nós vamos nos encontrar totalmente, nos enxergar totalmente, nos conhecer totalmente na eternidade, em Deus. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos buscando o conhecimento, não apenas de Deus, mas o conhecimento próprio. Queremos nos conhecer, nos entender, nos perceber, nos sentir. Quais são as nossas experiências, quais são os nossos temores, as nossas dificuldades, as nossas resistências, as nossas qualidades. É um processo contínuo
de autoconhecimento. Por quê? Porque somos um projeto. A nossa vida vai acontecendo enquanto a gente caminha, enquanto a gente prossegue decididamente. E essa condição de seres em constante transformação nos coloca diante da necessidade de conversão, de mudança. É terrível o cristão, o católico, que se congela, que se torna uma pedra. A pessoa, quando pensa que já entendeu tudo, que já sabe tudo, que já vive tudo, que já é santo, que já conhece, que faz acontecer, é uma pessoa que perde a oportunidade de mudança, a oportunidade de santificação da própria vida. Eu diria, cai na mesmice. Todo dia a mesma coisa, vivendo sempre as mesmas realidades, porque perde a coragem de sonhar, perde a vontade de crescer. Nesse caso, uma pessoa que precisa de conversão. Porque a conversão é, na verdade, o impulso para o crescimento. Se a gente não se converte, a gente não muda, a gente não cresce, a gente não se santifica. Eu disse na palavra hoje de manhã que nós estamos vivendo um tempo assim especial em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, porque é um tempo que carece de evangelização, pois vivemos uma onda terrível de secularização. O secularismo que cresce e que se torna cada vez mais forte em nossas sociedades. E isso pede de nós uma atitude. Não podemos ficar de braços cruzados, simplesmente assistindo a isso. Nós somos cristãos, somos profetas, somos evangelizadores, conhecedores da palavra de Deus. Temos então o nosso papel, a nossa missão. A igreja católica no Brasil, eu digo assim no Brasil, porque a minha experiência, eu estou lá, eu atuo como padre lá, mas certamente isso acontece em outras partes do mundo. Então, mas no Brasil, repito, porque eu estou lá, atuo lá, posso dizer então o que está acontecendo por lá. Atualmente nós falamos da necessidade enorme, urgente, de evangelização e de catequese, de formação dos adultos. Você sabe o que significa isso? Aqui tem muitos pais e mães. Quem é pai, quem é mãe aqui, levante a mão. Que tem criança pequenininha, criança de colo, criança de escola. Como é difícil educar os filhos para a vida de fé. Não é verdade? É algo assim cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Às vezes tem uma mãe que chega assim e fala: padre, não sei mais o que fazer. Não sei mais como agir. O meu filho não quer de modo algum participar da igreja. Enquanto ele fez catequese, ele fez a primeira comunhão, mas depois ficou jovem e agora não quer saber de nada mais. E eu não sei mais o que dizer, não sei mais o que fazer. É uma situação que muitas famílias experimentam. Aí eu ouvi de um padre uma vez a seguinte mensagem: olha, é necessário voltarmos a nossa atenção para os adultos, para as famílias, porque se eles são evangelizados, se eles são formados, educados para a vida de fé, isso vai atingir de alguma forma as crianças. Basta pensar, por exemplo, na prática de Jesus. Achei muito interessante o padre fazer essa reflexão. Basta pensar na prática de Jesus. Jesus acolhia as crianças, abençoava as crianças, abraçava as crianças. Mas na hora de ensinar, na hora de formar, de dizer das bem-aventuranças, de falar do farisaísmo daquele povo,
Jesus se dirigia aos adultos. E nós, católicos, muitas vezes fazemos o contrário. Queremos ensinar para as nossas crianças aquilo que os adultos não estão vivendo. E não é que é verdade? A formação, a evangelização, o convite à conversão deve acontecer, em primeiro lugar, no primeiro momento, aos adultos. Deve se dirigir aos adultos, ou seja, a nós que estamos aqui. Devemos realmente nos converter à palavra de Deus. Então no Brasil nós estamos refletindo e discutindo muito isso. Eu digo isso para vocês até como partilha de vida, porque na Arquidiocese de Mariana eu sou coordenador de catequese. E trabalho com os catequistas, formo os catequistas, e a gente está sempre discutindo esta realidade. Em 2009, aconteceu a terceira semana brasileira de catequese. E esta semana, ela teve como objetivo central a discussão sobre a catequese com adultos. A necessidade da evangelização dos adultos. E apareceu lá um padre teólogo que nos trouxe uma reflexão muito precisa, muito clara, uma reflexão esclarecedora mesmo a respeito dos desafios que envolve a vida dos cristãos, a vida dos católicos, a vida daqueles que acreditam em Deus, a nossa vida. E eu gostaria de trazer algumas palavras deste padre para poder nos ajudar, para que a gente possa se situar, para que você possa pôr os pés no chão e entender: esse é o mundo em que estou, esse é o meu mundo, esta é a minha realidade, o que faço diante disso, que caminho eu devo seguir, como devo me comportar. Então o padre Joel Portela, ele lembrava que nós estamos vivendo no mundo em profundas transformações. Está muito claro, nós não estamos mais vivendo uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Não sabemos como vamos chamar isso. A história vai nos dizer depois. Então nós tínhamos, por exemplo, a história antiga, depois da história antiga, a história medieval, depois da história medieval, a história moderna, depois da história moderna, que não é mais moderna, é a história contemporânea, ou a idade contemporânea, a época contemporânea, e depois da época contemporânea, é o tempo que nós estamos vivendo, que também não é mais contemporânea. O moderno já passou, o contemporâneo já passou. Agora costumamos dizer que estamos na pós-modernidade. Mas a gente não sabe se a gente vai identificar assim esse novo tempo que está surgindo. Mas nós estamos na transição. Nós estamos vivendo essa transição. Por isso que o nosso mundo está em crise. Em todos os sentidos. Crise política, crise social, crise econômica e crise religiosa também. Nós vivemos um período de crises, de muitas crises, por causa das transformações que estão acontecendo na sociedade. E o padre Joel Portela, para falar disso, fez uma comparação, por exemplo, com uma grande embarcação, um navio que está em alto mar e balançando muito. E isso provoca uma mudança na movimentação, até mesmo na organização dos espaços, como acontece, por exemplo, na sua casa, quando você quer rever o seu ambiente, recuperar o seu ambiente, modificar o seu ambiente. De repente, algumas coisas que estão guardadas e que você não dá mais valor,
porque você pensa que não tem mais sentido, de repente você recupera isso, coloca no centro de sua sala, e coisas então que tinham muito valor, coisas que eram consideradas bonitas, são colocadas agora em segundo plano. A sociedade está vivendo isso, é uma inversão de valores. Coisas que não eram importantes, hoje são muito importantes. Coisas que tinham importância, que tinham significado, hoje não tem muito mais significado. E a gente está dentro desse processo, fazendo a nossa experiência de fé, fazendo a nossa experiência de encontro com Deus. Necessitamos então de uma consciência. O que está acontecendo? Onde nós estamos pisando? Para a gente poder viver bem a fé que nós queremos abraçar. Nós não queremos fingir. Eu tenho certeza que vocês não querem. Eu também não quero. Eu não quero fingir e dizer simplesmente que sou católico, que sou cristão. Nem é conveniente isso. O cristão, vamos dizer assim, de modo geral, não tem tanto valor para a sociedade. Então não precisa de fingimento. Eu não quero fingir, simplesmente dizer para os outros, dizer para os meus pais, dizer para os meus amigos que eu sou católico, que eu sou religioso, que eu sou cristão. Não, porque nós não podemos mais brincar disso. Eu quero ser cristão de verdade. Eu quero pisar nesse chão. Quero caminhar de verdade, como cristão, como católico, como batizado, como crismado, como padre, como vocacionado, como missionário. Eu quero realmente viver assim. E eu tenho certeza que vocês também. No lugar onde Deus colocou vocês, na realidade onde Deus colocou vocês, o desejo de vocês é de se tornarem, de viverem realmente como cristãos, como cristãs. E aí então o padre vai falar dessas mudanças que estão ocorrendo. E aqui que eu gostaria que vocês ficassem assim bastante atentos, porque não é uma palavra para os que estão longe, não é uma palavra para os que estão distante da igreja, não é uma palavra para aqueles que são considerados por nós como pecadores, como aqueles que não acreditam, aqueles que estão longe da misericórdia divina. Não, é uma palavra para nós, uma palavra para o cristão, para aquele que acompanha também as atividades da igreja. Então nós estamos acompanhando uma mudança de cenário, uma mudança na forma de organização da sociedade, dos relacionamentos humanos, uma forma de organização da vida humana. Então coisas que tinham muito peso em épocas anteriores, hoje já não tem tanto peso assim. E coisas que não tinham muita importância, hoje tem mais valor, tem mais força, inclusive na nossa vida. Por isso que o convite é a conversão. Se coloque dentro dessa realidade, para você se refletir, estudar sobre a sua própria condição e perceber qual está sendo a sua atitude e como você se localiza, se movimenta dentro deste cenário. O padre vai dizer que uma coisa que está em baixa atualmente é a instituição. Tudo que é institucional parece que hoje perdeu o valor. E não é uma instituição qualquer, mas é aquilo que é instituição. Eu vou citar 3 exemplos. Família. A família é uma instituição. E é por isso que ela passa por crises. Porque ela está em baixa. Porque tudo que parece ser institucional se transformou num peso, numa dificuldade. A própria escola. No Brasil, o ensino passa por uma profunda crise. Vocês estão lembrados daquela música que a gente cantava assim quando... Ah, não, vocês não são desse tempo, são bem mais jovens do que eu, pelo menos uma grande parte, né? Que saudade da professorinha. Conhece? Quem conhece essa música? Que me ensinou o beabá. Gente, que saudade da professorinha o quê? Pergunta os alunos de hoje se tem saudade da professorinha, se tem essa recordação da escola. Não querem nem saber, querem se libertar
dessa cruz, desse mal, o mais rápido possível. A escola também está em crise, porque é uma instituição. A igreja, a mesma coisa, é uma instituição. Tudo que é institucional é visto assim com uma certa reserva, é como se fosse um empecilho na vida da pessoa, é algo que vai roubar a sua identidade, tirar a sua liberdade, porque a instituição está em baixa. O que está em alta nos tempos atuais, nesse tempo de mudança, o que é? O indivíduo. Instituição para lá, indivíduo é o eu. O que importa é o que eu penso. Os meus pais não sabem dizer nada, o mais importante é aquilo que eu decido. A escola também, zero para a escola, porque eu sei mais do que os meus professores. Os meus professores não são meus mestres, são apenas professores, eu sei mais do que eles. A igreja, quem é a igreja? Para me ensinar, para me educar, para me formar. Eu tenho a minha consciência, eu faço a minha oração, eu tenho os meus princípios e sei que Deus está comigo. Quem é a igreja para me ditar as normas? Nós vivemos essa situação, de modo geral. Em baixa, a instituição. Em alta, o indivíduo. Cada um procura definir as suas próprias leis, as suas próprias normas, as suas condutas, e acredita que seguindo fielmente aquilo que ele entende como sendo melhor, isso que importa. É ou não é assim, pessoal? Isso é o que nós estamos enxergando em todos os lugares, em todos os continentes. É a realidade atual. Em baixa, sabe o que está também? A tradição. Aquilo que é tradição, aquilo que é costume, aquilo que é antigo, tudo isso é entendido assim como valor que não conta mais, ou realidade que não importa mais, que não existe mais, porque, o bom é novidade, a gente quer novidade, a gente não quer coisa antiga, a gente quer novidade. Às vezes, a pessoa está, por exemplo, com a sua casa toda arranjada, paredes limpas, belas cores, os móveis também estão todos funcionando bem, pelo menos no Brasil. Isso que eu estou dizendo agora é uma realidade bem concreta. Aí de repente, depois de 5 anos, ou menos que isso, a pessoa olha para os móveis e fala assim: cansei, eu não quero esses móveis mais não, eu quero mudar a minha casa, eu quero mudar a cor das paredes, eu quero um ambiente novo. E aí joga fora, vende, se desfaz daqueles móveis, daqueles objetos que ainda têm valor, porque funcionam, mas para a pessoa não tem mais valor, porque ficou antigo. Só que nós temos que ficar atentos, porque isso não acontece somente com a nossa casa. Isso acontece também com o nosso interior. Isso acontece também com a nossa vida. Nós lidamos assim com as nossas realidades pessoais. Às vezes a gente dispensa o antigo, dispensa aquilo que é concreto, aquilo que é tradicional na nossa vida, aquilo que é sólido, aquilo que é forte, aquilo que foi construído com garra, com sangue, com suor, com fé e oração. A gente dispensa porque a gente quer uma novidade. A gente quer novidade. Estou cansado disso, agora eu quero uma outra coisa, porque a novidade está em alta na sociedade atual. E a tradição, o antigo, isso está em baixa. Tem uma outra coisa que também está em baixa: o sonho, a utopia, desejar um mundo melhor, sonhar com um mundo melhor, sonhar com um país melhor. O tempo das ideologias políticas, até isso parece que já está passando. A pessoa não tem mais aquela perspectiva, imaginar o que vai ser da vida daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos. Não, a pessoa não quer saber disso. A pessoa quer saber da agora, como está a minha vida agora, e concreta, de modo muito concreto. Está em baixa a utopia, o sonho
e em alta a palpabilidade. Aquilo que é palpável, concreto, aquilo que você pode tocar. É isso que eu quero. Então, se você fala para a juventude, por exemplo, de uma festa, de alegria, de barulho, isso é muito palpável, isso é muito concreto, isso eu quero. Ainda que seja uma felicidade de momento, mas isso é o que eu quero. Agora, quando você fala de eternidade, de futuro, o que é isso? Modificar a minha vida agora, porque eu estou pensando no meu futuro, eu estou pensando na vida eterna, eu estou pensando na minha vida daqui a 10, daqui a 20 anos, porque estou pensando num país melhor, num mundo mais humano, mais justo, não. O que importa é agora, o que eu estou vivendo agora. Essa é a situação que nós enfrentamos. Tem uma outra coisa que todos nós entendemos: em baixa está a ética, a moral, os princípios cristãos, humanos. Em alta, a estética. Não importa o que você é, importa qual é a sua aparência. Como é que você se apresenta aos outros? A sociedade está nos educando nessa direção. Importa o modo como eu me apresento aos outros. Não aquilo que sou, não aquilo que vivo, mas a minha imagem. Isso que importa. O que os outros vão pensar de mim? No Fantástico, é o programa da Globo de domingo, tem um programa, um quadro, que eu acho que não passa mais. Uma vez eu liguei a televisão por acaso, e aí eu vi isso. Aí fiquei prestando atenção. Talvez aqui vocês conheçam até melhor do que eu. Eu nem sei dizer se ainda existe. Depois me falaram que esse quadro, na verdade, passava também, não sei se no Faustão, ou então no programa do Gugu. Tinha outras emissoras que trabalhavam esse mesmo quadro, chamado Transformação. Já ouviram falar? Transformação. Então pegavam uma pessoa carente e ajudar a pessoa. De que forma? Levava a pessoa para o shopping, para comprar roupas, e para o cabeleireiro, para fazer o cabelo, para fazer as unhas. Aí pegaram uma menina jovem, casada, que estava com muita dificuldade no relacionamento com o marido. E então fizeram isso com essa menina. Deram uma recalchutada nela. Levaram essa garota para o salão, levaram para o shopping, ela escolheu roupas, voltou para casa, um pouco diferente, começou a conversar então com o marido. Até aí tudo bem. O que me assustou e me deixou assim muito triste, de alguma forma angustiado, foi quando pegaram essa menina e levaram para o programa ao vivo, para poder falar o que isso tinha provocado na vida dela. E aí, a manicure estava lá, o cabeleireiro estava lá, para acompanhar também a transformação, a mudança de vida, o que aconteceu com aquela garota. E aí, a garota começou a agradecer, e aí ela começou a chorar, e olhava para a manicure, e dizia assim: você salvou a minha vida. Aí na hora eu falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou sacerdote porque eu estou querendo salvar vidas, mas eu acho que eu vou ser manicure, ou então vou montar um salão de beleza, que é muito mais rápido, muito mais fácil. É rápido, faz o cabelo da pessoa, faz as unhas da pessoa, e a pessoa: você salvou a minha vida, eu tenho muito que agradecer a você. Isso reflete, pessoal, a mudança de época. E nós estamos vivendo isso. Não pense que isso acontece somente com ela que está lá. De alguma forma isso acontece conosco também. Quantas vezes nós colocamos a esperança nessas coisas e não propriamente em Deus? Quantas vezes a nossa preocupação é com situações, vamos dizer assim, periféricas, e não com a atitude de vida
não com o comportamento interior. Quais são os seus valores? Que tipo de vida que você está construindo? É bem claro, é bem certo que isso exige de nós uma postura radical, um cristianismo radical. Karl Rahner, o grande teólogo do século XX, nos deixou essa grande lição. A profecia de Karl Rahner se concretiza nos dias atuais. Ele profetizou isso no século XX, e nós estamos no terceiro milênio, no século XXI. Ele falava assim: olha, no novo milênio, e nós já estamos no novo milênio, o cristão ou tornará-se, ou vai se tornar um verdadeiro cristão, um místico, uma pessoa convertida de verdade, ou vai se tornar um ateu. Ele dizia assim: ou as pessoas se convertem realmente a Deus, ou vão abandonar a fé. E parece que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo. A gente fala, por exemplo, de várias espécies, ou vários animais que estão em extinção. É o grande problema ecológico. Eu vou dizer para vocês, tem uma espécie que está em extinção. O católico de nome está em extinção. Ou você vai ser um católico convicto, convertido, vai abraçar a fé de verdade, de coração, em corpo e alma, ou então você vai abandonar a fé, porque os tempos são difíceis e pedem de nós uma conversão, uma atitude de vida. Eu vou contar para vocês uma experiência, vocês não ficam assustados não. Depois, se vocês quiserem, pode até mudar a música para uma música de carnaval. Estou brincando. Alguém aqui é do Nordeste? Do Nordeste. Quem é do Nordeste? Fora Natal, fora Rio Grande do Norte. Eu fui ordenado padre em 1997. E em Mariana, nós tivemos amigos do Nordeste que estudaram lá conosco, fizeram o seminário lá. Então, o mês de janeiro foi um mês de ordenação de 2 deles, em Aracaju, Sergipe. Tem alguém do Sergipe? Não, Sergipe? Lá perto, né? Pertinho. Então, fomos para participar da ordenação dos nossos amigos lá em Sergipe. Eu era seminarista, estava terminando, estava me preparando para a ordenação sacerdotal. Ainda bem que os padres não viram, os padres formadores, o que eu vou contar para vocês, porque senão nem teria sido ordenado. Brincadeira. Quando chegamos lá então, no finalzinho do mês de janeiro, estava acontecendo o pré-caju. Sabe o que é o pré-caju? Pré-caju é o carnaval temporão de Aracaju. Era a semana de carnaval. E aí falaram: vocês devem também fazer essa experiência, conhecer o carnaval. Ah, claro, vou lá, eu vou conhecer, não tem problema. E foi uma coisa assim, um pouco surpreendente. Assim como de manhã eu contei para vocês que o prego na parede me fez rezar, estão lembrados? O prego na parede me fez rezar. Eu vou dizer para vocês, o pré-caju me fez rezar. E é a experiência que eu vou contar para vocês. Em que sentido? Uma coisa que me deixou, que me trouxe um ensinamento enorme de vida. Mas em que sentido? Vocês vão entender. Então, tinha aqueles blocos, vocês conhecem, pelo menos na televisão, são vários blocos. Então, paga-se muito caro para poder participar daqueles blocos, não era o nosso caso. A gente foi só para assistir, só para ver. Então, tinha uma avenida com os blocos, e na avenida contrária ficava o povão. O povão. E foi no meio do povão que eu fiquei. Sabe como é que chama o pessoal que fica no meio do povão? A pipoca. Não é isso? A pipoca. E eu fiz a experiência de ser pipoca. Como assim? O trio elétrico vai passando e vai a pipoca acompanhando o trio elétrico. Você é literalmente empurrado, você não precisa fazer nada.
Você se joga lá dentro e pronto. Você não precisa nem pular, porque as pessoas fazem você pular. Você é obrigado a pular, você é obrigado a acompanhar. Aí quando o trio elétrico entra nos camarotes, ele desaparece, a pipoca volta para pegar o próximo trio elétrico, e você volta com a pipoca. Para você não fazer esse movimento, você tem que fazer um esforço e sair da pipoca. Porque se você não sair da pipoca, a pipoca te leva. E eu fiz esse movimento umas 2, 3 vezes. Depois eu fiquei pensando assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Mas só que me ajudou muito a rezar, porque na nossa vida, muitas vezes, nós somos pipoca. Você é pipoca, eu sou pipoca. A gente vai de acordo com a facilidade. A gente faz o que é mais fácil. E não ser cristão no mundo atual é o mais fácil. É o mais fácil. É só deixar a vida te levar. É só você soltar o corpo. É você entrar no ritmo da sociedade. Deixa, a sociedade te leva. Não existe esforço nenhum. É muito mais cômodo, é muito mais simples. Não é verdade que algumas pessoas até nos criticam dizendo: Deus não quer esse sacrifício de vocês não. Que é isso? Eu não consigo entender. Por que tanta dedicação? Por que tanta oração? Por que você vai à igreja? Deus não pede isso de você não. Por quê? Porque a pipoca não entende isso não. Não entende. O mundo não está nesse movimento. Então a gente se lança no movimento do mundo e deixa a pipoca nos levar. Ou então a gente faz um esforço de se desprender da pipoca. E você ter o seu próprio caminho. Você seguir o seu próprio destino. E alguns acham que estar no meio da pipoca significa ser totalmente livre. Eu não me sentia livre no meio da pipoca. Estava na festa lá, mas não me sentia livre porque a pipoca me levava. E alguns pensam que afastar-se da pipoca e ter o seu próprio caminho, a sua própria direção, significa alienação. Mas não é verdade, é a libertação. É liberdade. É vida em Deus. É vida cristã. Isso significa conversão. Converter-se significa sair da pipoca. Converter-se significa andar na contramão. Vocês conhecem aquela piada do bêbado que estava indo para a festa e entrou na contramão? Conhecem? Entrou na contramão, causou a maior confusão. O guarda chegou, parou o carro e perguntou: meu amigo, para onde que você está indo? O que você está fazendo? Aí o bêbado respondeu: eu estava indo para uma festa, mas pelo visto já acabou, porque está todo mundo voltando. Caminhar com Jesus, meus amigos, caminhar com Jesus significa viver na contramão da história. Se você não deseja enfrentar isso, se você não quer a coragem de assumir isso, não vai dar. Não vai dar. A gente se empolga, a gente fica feliz, a gente canta, a gente louva, a gente reza, mas depois a gente volta para a pipoca. Porque caminhar com Jesus é caminhar na contramão da história. Se a sociedade está distante de Deus, se caminha na direção contrária, nós caminhamos na direção de Deus, vamos enfrentar todos os tipos de resistência. Tudo parece ser contrário, o vento sopra para o outro lado, mas nós sabemos para onde que nós caminhamos. Qual é a nossa direção, qual é o nosso destino. Colocamos os pés no chão e vamos embora, porque o céu nos espera. Agora, se eu quero agradar as pessoas, se eu quero construir a minha imagem, se eu quero cuidar apenas de mim, então a vida tem os seus próprios caminhos. É só entrar, é só deixar a coisa acontecer. Então a palavra de Deus nos convida a isso, a uma verdadeira atitude de conversão. Eu gostaria que vocês pegassem, quem tem aí a Bíblia, no Evangelho de São Lucas. Quando eu disse para vocês
dessa experiência que eu fiz em Aracaju, não estou motivando nada. Foi a única experiência que eu fiz. E me comportei direitinho, podem ficar tranquilos, graças a Deus. E foi uma experiência feliz nesse sentido, porque me trouxe muitas lições. Eu sempre cito isso, costumo dizer isso em algumas pregações, por causa do que o fato provocou em mim. Um desejo realmente de conversão. Vocês vão pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7. E parece-me que ninguém dormiu até agora. Se alguém dormiu, dormiu de olho aberto. Mas não percebi ninguém dormindo. Está todo mundo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. A pecadora perdoada que ama. Vamos fazer a leitura contemplativa da palavra. O que é isso? Nós vamos entrar na cena. Esse é o convite que eu faço a você. Não se coloque apenas como alguém que está ouvindo, mas onde você se coloca? Qual é o seu lugar na cena do Evangelho? Como você participa dessa cena? Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Capítulo 7, versículo 36. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele chorava. E com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir. Se esse homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para uma mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, os seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Logo os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoou pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz.
recordo aqui a primeira sensação que teve Santa Teresinha do Menino Jesus quando leu esse texto. Santa Teresinha do Menino Jesus não teve o Evangelho como hoje nós temos. Ela teve acesso a alguns trechos da Bíblia. Eram como que recortes. Então, quando ela lia a palavra, ela não desperdiçava nada. Hoje nós temos a palavra de Deus assim. Está no nosso computador, está no nosso telefone, está na nossa casa, está em todos os lugares. A palavra se multiplicou, os textos se multiplicaram e nem sempre são valorizados por nós. Então Santa Teresinha, porque não teve acesso a todos os textos bíblicos, principalmente, inclusive os evangelhos, quando ela tinha um texto, um fragmento, uma parte, ela se alimentava disso. Então, quando ela leu esse texto, o primeiro sentimento dela foi de tristeza. Ela ficou assim, nossa, mas o que é isso? Se Deus ama muito aqueles que pecaram muito, então como é que eu vou fazer a experiência do amor de Deus, do perdão de Deus, se eu não pequei muito? Então ela começou a pensar assim, eu sempre fui direitinha, certinha, não fiz nada de errado. Então ela ficou de certo modo com inveja dessa mulher. O primeiro sentimento dela foi uma espécie de inveja. E ela rezava assim, com sentimento. As coisas que vinham no coração dela, ela colocava diante de Deus. Ela não tinha vergonha de Deus. Então ela teve um pouco de inveja, porque essa mulher foi mais perdoada, foi mais amada do que eu. Mas como é que pode? Naquele momento ela conta assim, como se ela tivesse desejado pecar, e muito, para poder ser muito perdoada e consequentemente muito amada. Mas continuando as suas orações, ela pensou assim, não, na verdade, eu fui muito mais amada do que ela. Por quê? Porque Deus, conhecendo a minha fraqueza, Deus conhecendo a minha miséria, o quanto que eu sou fraca, não permitiu que eu caísse. Porque se eu tivesse caído, eu não teria tido força para levantar. Então Deus me amou tanto, porque retirou a pedra, antes mesmo de eu tropeçar, para eu não cair. E assim ela fez a experiência do grande amor de Deus que perdoa, que aceita, que protege, que acolhe. E essa experiência, queridos irmãos e irmãs, nós também podemos fazer. Nós não queremos ficar de braços cruzados diante de Jesus que passa, apenas assistindo aqueles que se aproximam dele e derramando a vida, derramando o perfume, derramando a alegria, ungindo os pés de Jesus, derramando lágrimas. Nós não queremos apenas assistir isso. Não queremos entrar na cena apenas para criticar Jesus, para ver qual vai ser a reação da mulher, qual vai ser a reação dos discípulos, dos fariseus, ou qual vai ser a atitude do próprio Jesus. Também nós queremos nos aproximar dele como pecadores. Somos todos pecadores. Também essa é uma coisa que eu estou sempre dizendo. Somos todos pecadores, não tem escapatória não. Não pense que você não tem pecado não. Somos todos pecadores, é impressionante. Até hoje acontece o caso daquelas pessoas que na hora do confessionário costuma dizer assim, por isso que o padre Wander falou para não atender confissões, porque até agora eu não atendi nenhuma. Então não tem nada a ver com a realidade de vocês, tem nada a ver, e nem é a revelação de uma confissão. Mas pessoas que falam assim, por exemplo, Semana Santa é muito comum isso, quando as confissões acontecem com maior intensidade, a pessoa chega e fala assim, padre, não tem pecado não. A minha dificuldade para confessar é essa. Toda vez que eu tenho que confessar, eu tenho dificuldade porque eu não sei quais são os meus pecados. Não entre nessa não. Somos todos pecadores. Por isso precisamos de conversão, precisamos de purificação, de mudança de vida. E queremos nos colocar diante de Jesus com humildade, mas queremos oferecer a Jesus, como pedido de perdão, aquilo que nós temos, a nossa riqueza. A mulher tinha aquele perfume caríssimo, uma coisa impressionante. Poderia ter pensado numa outra forma,
para utilizar aquele perfume. Não, mas ela é agora, é diante de Jesus, é derramando nos pés de Jesus aquilo que eu tenho como riqueza. Vamos fazer isso. Os seus planos, os seus projetos, os seus desejos, o seu trabalho, a sua vocação, o seu futuro, é algo às vezes muito simples. O reino de Deus não é nada complicado, não pense assim. A palavra de Deus não é difícil de ser praticada, não pense assim também não, isso é tentação. Quando a gente pensa que é difícil, que é complicado, que não é para nós, que é para os outros, isso não vem de Deus não. Está lá na Bíblia também dizendo que a palavra de Deus não está lá no céu para a gente poder dizer assim: eu não alcanço, eu não consigo, eu não posso. A palavra de Deus está dentro do coração, está em mim, está em você. Então essa vida que Deus nos convida a assumir é totalmente possível. Deus não pediria de nós desejos irrealizáveis. Santa Teresinha também nos ensinou isso. Deus não pede de nós coisas irrealizáveis, complicadíssimas, difíceis de serem cumpridas. Nós precisamos de conversão, de derramar toda a nossa vida diante de Jesus, de passar por um processo bonito, profundo, de santificação da vida, dos valores, dos pensamentos, porque queremos pensar não como o mundo, mas seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. Então coloque-se diante dele assim. Convido você a ficar de pé. Vamos primeiro dar uma esticada no corpo. Vamos lá. Levante os braços. Fique na ponta dos pés. Abrindo os braços assim, desça de novo. Vamos fazer de novo. Olha só, aqui olha. Olha, eu convido você, vamos fazer uma oração com o nosso gesto, com o nosso corpo. E eu peço de todos a sinceridade. Não é apenas um teatro, não é apenas uma dinâmica, mas é uma oração. Eu quero que vocês todos se voltem para a porta da igreja, ficando de costas para cá. Isso mesmo. Eu vou estar falando e vocês não precisam olhar para mim. Nós seres humanos, muitas vezes nos colocamos no caminho contrário do caminho do Evangelho. Nós damos as costas para Deus. Muitas vezes nós escutamos a voz de Deus que soa atrás de nós, não à nossa frente, porque caminhamos de uma forma diferente do que o Evangelho nos propõe. Às vezes o Evangelho nos propõe a caminhada para o norte e nós vamos para o sul. Outras vezes para o leste e vamos para o oeste. Isso acontece na vida de todas as pessoas. Quando tomamos decisão, como tomamos uma decisão importante na vida, e às vezes até coisas simples, nem sempre procuramos saber qual é a vontade do Senhor, o que é melhor para nós. A gente vai no impulso, ou então a gente se agarra, a gente se apega aos valores puramente pessoais. E isso nos fere, nos entristece, porque quando caminhamos para longe de Deus, nós perdemos a vida, perdemos a alegria, perdemos o sentido das coisas.
nós nos perdemos no caminho. Então não tenha medo de reconhecer que essa sua posição agora revela a sua atitude de vida muitas vezes. Quando você se volta contra Deus, se coloca distante do caminho dele. E não tenha medo também de agora, como oração, experimentar uma espécie de ausência de Deus, que vai fazer você sentir saudade dele, desejo dele, e por isso a atitude de conversão. Quando a gente dá as costas para Deus, o nosso coração, a nossa vida vai se esvaziando, a gente vai perdendo o sabor, as coisas vão ficando sem sentido, pesadas, difíceis. A gente perde a visão, perde a direção. Mas essa situação não é o nosso fim. Não é o que nós queremos, não é o que nós estamos construindo. É uma situação que não revela a nossa vida por inteiro, que não revela a nossa totalidade de vida, mas é uma condição de momento. E é por isso que sempre, quando nos sentimos assim, afastados, distantes, nós podemos recorrer à misericórdia divina e pedir perdão. E é isso que nós queremos fazer aqui, Senhor. Pedir perdão. Queremos entrar na cena do Evangelho e queremos também derramar sobre os teus pés o nosso perfume, ainda que sejam os nossos pecados, mas queremos derramar toda a nossa vida, porque queremos expressar o nosso amor, a nossa gratidão. Senhor, somos felizes, muito felizes, porque escutamos a Tua palavra, escutamos a Tua voz, a nos dizer, a nos chamar: filho, filha, volte-se para mim. Você que sente isso, o apelo de Deus pode se voltando para cá lentamente, quando você quiser. Como eu disse, não é apenas uma dinâmica, mas queremos rezar com esse gesto. É assim, Senhor, que eu quero estar. É assim que eu quero caminhar, totalmente voltado para Ti. Te dou, Senhor, toda a liberdade para me corrigir quando eu estiver me afastando do Teu amor. Não quero ficar longe, não quero fugir de casa, Senhor. Não quero gastar os meus bens, gastar a minha saúde, a minha inteligência em lugares onde Tu não estás. Eu quero fazer parte sempre da Tua família. Eu quero estar sempre na Tua casa, no Teu aconchego, experimentando todo o amor e carinho, e quero também manifestar o meu amor, manifestar carinho. Por isso, Senhor, concede-me, peça isso, irmão. Você pode ir rezando no seu coração, pode ir rezando baixinho. Concede-me, Senhor, a graça da conversão. Eu quero experimentar a fé assim, Senhor. Que a fé não seja apenas uma ideia, um conceito na minha vida. Não quero isso, Senhor. Eu quero fé autêntica, fé verdadeira, experimentada, uma fé consistente, sólida. Eu quero conversão. Pode ir soltando a sua voz, irmão. Pode ir falando para Deus, pedindo a Deus. Talvez você nem entenda quais serão as consequências disso,
qual será o resultado da sua oração, mas não tenha medo de quebrar o vaso, de perder a timidez, de arrebentar as resistências. Não tenha medo de ouvir Deus pedindo de você algo que você não queira ceder. Guarde no seu coração isso. Deus não pede de nós coisas irrealizáveis. O que Ele pede é de fato algo que nós podemos fazer. E se Ele pede é porque é para o nosso bem. Por isso, diga: eis-me aqui, Senhor. Aqui eu estou com muita humildade, te pedindo a graça da conversão, da purificação da minha vida, o amadurecimento, para que eu seja melhor. São tantas coisas que me impedem, Senhor, tantas coisas que dificultam a minha experiência de encontro contigo, mas eu não quero dar mais ouvidos a essas coisas, não quero mais dar atenção a essas vozes. Quero escutar o teu chamado, quero abraçar a minha vocação, assumir a minha identidade de filho, de filha, de cristão, de cristã, e quero estar sempre contigo. Dá-me, Senhor, esta graça, dá-me, Senhor, esta força. Vamos rezar cantando. Lembrando também que aqueles que quiserem podem aproveitar o momento ainda tarde para a sua confissão. O sacramento da confissão, da cura, da libertação. É tão agradável quando nós apresentamos a Jesus, por meio da confissão sacramental, os nossos pecados, pedimos a conversão, fazemos o propósito de mudança de vida. Então, quem sentir no coração o desejo, não perca a oportunidade. Os padres estão aqui atendendo. Se não nesse momento, você vai aguardando até que chegue o momento, a sua vez. Mas vamos aproveitar, sim, desse Hosana para apresentar ao Senhor o nosso desejo de conversão. Cantamos pedindo para que o Espírito Santo venha sobre nós de maneira profunda e eficiente, nos trazendo um novo ânimo nessa caminhada e a certeza de que é na unção do Espírito que nós verdadeiramente vivemos. Que através do nosso clamor nesse momento o Espírito Santo possa